Enem 2025, questão 159, caderno amarelo. Se julgar necessário, pause o vídeo para ler o enunciado da questão. Para que você entenda direitinho esse exercício, nós vamos construir aqui 4 gráficos. O primeiro deles é esse aqui, f de x igual a tangente de x. Nós sabemos que a tangente de 45 graus vale 1, 45 graus em radianos corresponde a π sobre 4, né? Lembrando que π radianos são 180 graus, dividido por 4, então aqui vai dar 45 graus. E a tangente de 45 graus é igual a 1. A tangente de menos 45 graus é menos 1. A tangente de zero é igual a zero. A tangente de 90 graus ela não existe, né? Tende para infinito. E a tangente de menos 90 também não existe, tende para menos infinito. Marcando esses pontos aqui no gráfico, então para x igual a zero, a imagem é zero, você tem esse ponto aqui. Para x igual a π sobre 4, a imagem é 1, você tem esse ponto. Para x igual a menos π sobre 4, a imagem é menos 1, você tem esse ponto aqui. E no 90 e no menos 90, a tangente ela não existe. Unindo esses pontos, você vai ter esse gráfico aqui, que é o gráfico da função tangente, e nós vamos nos basear neste para entendermos os demais. O segundo gráfico que nós vamos construir é f de x igual a tangente de meio x. Bom, para meio x, nós vamos adotar esses mesmos valores aqui que tivemos nesse gráfico anterior. Então, observe que essa linha aqui é exatamente essa mesma aqui. Só que agora esses valores são os valores de meio x. Então, o x seria o dobro desses valores, não é isso? Então, o dobro de menos π sobre 2 dá menos π. O dobro de menos π sobre 4 dá menos π sobre 2. E assim por diante. De tal forma que se você tiver um x igual a menos π, o meio x seria metade disso, menos π sobre 2. Se você tiver um x igual a menos π sobre 2, o meio x seria metade disso aqui, que vai dar menos π sobre 4, etc. Então agora nós vamos marcar no gráfico esses valores de x e os valores do f de x. Então quando você tem x igual a zero, por exemplo, a imagem é zero. Está aqui, ó. Quando você tem x igual a π sobre 2, a imagem é 1. π sobre 2, a imagem é 1. Quando x for menos π sobre 2, a imagem é menos 1, está aqui. Quando x for igual a π, aí você vai ter a assíntota, né? O valor da imagem ele tende para mais infinito. E quando você tem x igual a menos π, você terá a outra assíntota. Agora nós temos conclusões importantes nesse gráfico. Nesse gráfico anterior, nós dizemos que o período dessa função ele é igual a π. O que significa isso? Significa que se você for desenhar o gráfico dessa função no intervalo de π radianos, de π em π radianos, haverá uma repetição desse gráfico. As imagens irão se repetir. Por isso nós dizemos que o período dessa função, que é o intervalo de valores de x, para o qual há uma repetição das imagens, né? Nesse caso aqui, o período é π. É você fazer, ó, π sobre 2 menos π sobre 2, né? Vai dar 2π sobre 2 ou π. Muito bem, já nesse gráfico aqui, esse intervalo onde as imagens são constantes, né? Ele vai variar de π a menos π. Então, o período aqui será π menos π, que vai dar 2π. Então, essa é uma conclusão importante, que é o seguinte: o coeficiente do x, o que ele altera na função? Ele altera o período da função. E no caso aqui você tem um coeficiente igual a meio. Então, o que aconteceu com o gráfico? É como se você pegar esse gráfico aqui e fizer isso com ele. Ó. Imagine que isso aqui fosse de elástico, né? Aí você vai abrir essa função, esse gráfico dessa função. Se você tivesse f de x igual a tangente de 2x, ia acontecer o contrário. Em vez de abrir, ia fechar esse gráfico aqui.
né? Aí o período seria π sobre 2. Então, o coeficiente do x, ele afeta o período da função. Ou vai fazer isso aqui, um alongamento, ou vai fazer isso aqui, um encurtamento no gráfico da função original. O terceiro gráfico que nós vamos construir é f de x igual a tangente de x menos π sobre 4. Lembrando que esses valores aqui, ó, são os mesmos valores aqui do gráfico inicial, ok? Só que agora eles serão valores de x menos π sobre 4. Então, se o x menos π sobre 4 dá menos π sobre 2, é porque o x é igual a menos π sobre 4, né? Se x menos π sobre 4 é menos π sobre 4, então é porque esse x é igual a zero. De forma que, quando você tiver x igual a menos π sobre 4, o x menos π sobre 4 vai ser menos π sobre 4 menos π sobre 4, que dá menos 2π sobre 4, que é o mesmo que menos π sobre 2. Quando x for igual a zero, o x menos π sobre 4 vai ser 0 menos π sobre 4, que dá menos π sobre 4. Quando o x for igual a π sobre 4, o x menos π sobre 4 vai ser π sobre 4 menos π sobre 4, que é 0. E assim por diante. Quando o x for igual a π sobre 2, o x menos π sobre 4 vai ser π sobre 2 menos π sobre 4. π sobre 2 é 2π sobre 4 menos π sobre 4, vai dar π sobre 4. E quando o x for 3π sobre 4, o x menos π sobre 4 vai dar 3π sobre 4 menos π sobre 4, é 2π sobre 4 ou π sobre 2. Bom, então agora no gráfico nós vamos marcar esses valores de x e as suas imagens. Começando aqui com esse que é mais fácil. Ó. X for igual a zero, a imagem vai dar menos 1. Então, x for igual a zero, a imagem vai dar menos 1. Teremos esse ponto aqui. Ó. X igual a π sobre 4, a imagem vai ser 0. π sobre 4, a imagem vai ser 0. X igual a π sobre 2, a imagem vai ser 1. π sobre 2, a imagem igual a 1. E as assíntotas serão aqui no menos π sobre 4. Ó. Tem uma assíntota aqui. E no x igual a 3π sobre 4, a outra assíntota. Observações importantes nesse gráfico. Primeiro, o período é de 3π sobre 4 a menos π sobre 4. Então, você teria que fazer 3π sobre 4 menos π sobre 4. Vai dar 4π sobre 4, que é igual a π. Então, é o mesmo período da função inicial, da função original f de x igual a tangente de x. Agora, o que esse menos π sobre 4 aqui, entre parênteses, provoca no gráfico original? Observe o seguinte, provocou um deslocamento para a direita, né, de π sobre 4 radianos. Então, se você pega esse gráfico aqui e chega ele π sobre 4 radianos para a esquerda, você terá exatamente esse gráfico aqui. Então, isso é uma conclusão importante, né? Que esse menos π sobre 4 aqui, ele desloca o gráfico ao longo do eixo x. Se você tivesse x mais π sobre 4, o deslocamento seria para a esquerda, né? O menos π sobre 4 deslocou o gráfico para a direita. Essa é uma conclusão importante. O quarto gráfico que nós vamos fazer é f de x igual a meio mais a tangente de x. Então, para x, nós escolhemos esses mesmos valores aqui e agora vamos calcular as imagens. Começando aqui no zero, né? A tangente de zero é igual a zero. Meio mais zero vai dar meio. A tangente de menos 45 graus é menos 1. Então, vai ficar meio menos 1 que dá menos meio, está aqui. A tangente de 45 graus é 1, meio mais 1 vai dar 1,5. No π sobre 2 e no menos π sobre 2, a tangente não existe. Então agora nós vamos marcar esses pontos aqui no gráfico. Começando por aqui, ó, x igual a zero, a imagem é meio. X igual a zero, a imagem é meio. Depois, x igual a π sobre 4, a imagem é 1,5. Menos π sobre 4. Menos π sobre 4 está aqui, a imagem é menos meio.
No menos 90 e no mais 90 nós vamos ter as assíntotas. Então, primeira observação, o período é exatamente o mesmo período da função original f de x igual a tangente de x. Agora, o que esse meio afeta na função original? Ele vai fazer com que as imagens sejam acrescidas de meia unidade. Então é como se você pegar esse gráfico aqui e levantá-lo meia unidade para cima, né? Foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui nesse gráfico original, a origem, né, está aqui no 0, 0. Agora, ali para x igual a 0, a imagem é meia, ou seja, subiu, levantou o gráfico de meia unidade. Então, agora nós vamos para a questão do Enem. Uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é que nesses 4 gráficos que nós fizemos, nós adotamos a mesma escala desse gráfico original. Então ele deu esse gráfico aí, deu a equação da função. De cara nós podemos calcular o período dessa função, né? Que seria 5 mais 2π sobre 2 menos 5 menos 2π sobre 2. Esse período nós vamos chamar de P maiúsculo, tá? Está indicado aqui, ó. Seria então a diferença daqueles valores ali, né? Lembrando que isso aqui você pode desmembrar e colocar 5 sobre 2, que dá 2,5, mais 2π sobre 2 mais π, né? E aqui 5 sobre 2 dá 2,5 e 2π sobre 2 dá π. Então aqui vai ficar 2,5 mais π menos 2,5 menos π, vai dar mais π. Cancelo 2,5 com 2,5, vai ficar π mais π igual a 2π. Agora, quando você tem uma função f de x igual a tangente de p minúsculo vezes x, o período dessa função é π dividido pelo coeficiente do x, por pzinho. No exemplo que nós fizemos aí, nós fizemos o gráfico da função f de x igual a tangente de meio x. Então, o período seria π dividido por meio, né? Que vai dar 2π. Depois você volta o vídeo aí um pouquinho e dá uma conferida lá, ok? Bom, então nessa equação que ele deu, nós sabemos que esse K é o que provoca o deslocamento vertical, né, do gráfico. Deslocamento vertical aqui a gente pode observar que esse gráfico aqui, em relação à origem, ele subiu 30 unidades, então significa que o K é igual a 30. Esse Pzinho, né, vai ser o coeficiente aqui do tempo, né, que nós estamos chamando de x, né? O Pzinho, ele afeta o período, então nós vimos que o período dessa função é 2π, e é igual ao π sobre o Pzinho, π sobre o Pzinho. Você cancela o π com π, vai dar Pzinho igual a meio. Então esse Pzinho aqui é igual a meio. E esse m nós vimos que é o que provoca o deslocamento horizontal do gráfico, não é isso? E quando ele é positivo, o deslocamento é para a esquerda. E quando ele é negativo, o deslocamento é para a direita. Aí nós fizemos o gráfico da f de x igual a tangente de x menos π sobre 4. Então nós vimos que o gráfico deslocou π sobre 4 para a direita, né? Como esse gráfico aqui está deslocado para a direita, então aquele mzinho lá é igual a menos 2,5. É o que nós escrevemos aqui. Então agora substituindo lá na equação, o K é igual a 30, esse Pzinho é igual a meio, T é o tempo, né, a variável, mais M. O M é menos 2,5. Isso aqui está na alternativa E. Mais uma observação que eu gostaria de fazer nesse gráfico é que esse ponto de inflexão, né, que é o ponto onde a curva muda de concavidade, né, à esquerda dele a concavidade da curva está para baixo e à direita a concavidade da curva está para cima. Esse ponto aqui é exatamente o ponto médio entre esses dois valores aqui. Se você pegar esses dois valores, somar e dividir por 2, o resultado vai dar exatamente 2,5. É evidente que uma questão como essa no dia da prova, você tem mesmo é que pular, né? Que você vai gastar muito tempo. Se bem que se você soubesse algumas coisinhas aqui, você conseguiria acertar essa questão sem muita dificuldade. Se você souber
que esse K é o que provoca o deslocamento vertical da curva, né? Ela sobe ou desce, você ficaria entre as alternativas D e E, que é a única que tem o 30 mais. Agora, entre essas duas alternativas, se você fizer T igual a 2,5, né? Aqui vai dar 2,5 menos 2,5, que é zero. Meio vezes zero dá zero. A tangente de zero é zero. 30 mais zero dá 30. Então, aí você chegaria à conclusão que a alternativa correta é a letra E. Se na letra D você fizer o T igual a 2,5, você vai ver que a imagem não vai dar 30. Então, com esse artifício aí, você conseguiria acertar a questão, que na minha opinião foi a questão mais difícil da prova.